Muito bacana de verdade, né, minha gente? Vale muito a pena mesmo conhecer. Olha só, muito mais de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem um encontro marcado, né, ao meio-dia aqui na tela da sua TV Band Manaíra. Eu estarei de volta com um programa cheio de informação para você, mas não sai daí, porque a Natália Taveira tá chegando com o Band Mulher. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, o estúdio tá colorido hoje, hein? Tá linda de rosa, eu tô aqui toda de laranja, cheia de energia, gente, porque nosso Band Mulher está começando. Eu quero saber como é que você tá aí, como é que tem sido essa semana maravilhosa, juntinho, coladinho com a gente aqui, né? E olha só, nosso programa hoje tá incrível, cheio de coisa maravilhosa pra vocês, super dicas, inclusive pra quem quer ser mamãe. Também tem novidade aí em relação a questão do cartório, mudança de nome, muito mais. Tem uma campanha também maravilhosa em benefício a um atleta, Jansen, que eu quero falar aqui com muito orgulho de fazer parte dessa corrente do bem, tá, gente? Nosso programa tá só começando e eu quero que você fique aqui coladinho com a gente. Vem, vem, vem. Gente, olha só, a edição de número 437 da Festa das Neves começou oficialmente nesta quarta-feira. A abertura da festa foi realizada lá no Parque Solon de Lucena com a celebração da Santa Missa e com a apresentação de abertura do Padre Fábio de Mello. A gente vai conferir um pouquinho agora como foi o show dele. Padre Fábio de Mello, maravilhoso. Adoro as redes sociais dele, me divirto bastante e aprendo muito também. E, gente, nesta edição, uma das novidades é a encenação da peça O Milagre das Neves. E a partir desta quinta-feira, o espetáculo vai mobilizar mais de 100 profissionais, entre artistas e técnicos. E o evento vai seguir até o dia 5 de agosto, aniversário de João Pessoa, que é o dia da padroeira Nossa Senhora das Neves, hein? E olha só, vamos falar agora de uma coisa muito importante, tá? Eu quero saber essa novidade aí que eu amei saber. Você gosta do seu nome ou desejaria mudá-lo? Agora não precisa mais recorrer à justiça para trocá-lo. Dá até para resolver no próprio cartório de registro. Olha só.
peso de não se reconhecer no próprio nome. Esta é a história da Shirley, que nasceu Slay, nome que sempre quis apagar dos documentos. E meu pai falou, acho que Chile. Aí o escrivão entendeu menos e botou Cilei. E Shirley sou eu. A Cilei eu não sei onde ela tá. Casos assim têm se tornado mais frequentes nos cartórios, consequência das mudanças na Lei de Registros Públicos, aprovada no fim de junho. Antes, o pedido passava pela Justiça. Um juiz avaliava o motivo apresentado e decidia. Agora, o processo pode ser feito diretamente no cartório e não é mais preciso apresentar justificativa. Basta levar os documentos pedidos para cada alteração. Vale para nome e também sobrenome. É como nascer de novo. Quem solicita a mudança recebe uma nova certidão. Se for uma mudança do nome próprio, é uma nova certidão de nascimento. Esse processo na Justiça poderia levar meses até anos. Aqui nos cartórios, deve ser concluído em até 5 dias se toda a documentação estiver em ordem. E logo as primeiras semanas de vigência da nova lei já mostraram. Tem muita gente em busca desse serviço. Os valores são tabelados por estado. Em São Paulo, é preciso pagar R$ 116 pela mudança. Somos 46 cartórios aqui na capital de São Paulo. Mais de 20, metade dos cartórios que eu consegui levantar, já fizemos 75 procedimentos. Então, assim, a demanda é muito grande. E para quem tanto espera, um novo registro é muito mais do que um documento refeito. É a realização da vontade de uma vida inteira. Nossa, é mais um sonho realizado. Seria. Vai ser. Uhul! Ai, que legal, né, gente, realizar o sonho dessa forma. Fico muito feliz também. E olha só, falar em felicidade e solidariedade, eu quero deixar uma mensagem especial aqui para vocês, uma corrente do bem. Que a gente fazer o bem, ajudar o próximo, né, e ser ajudado, todo mundo gosta, é importante, né, gente? Então, o Jansen Madruga é um atleta de beach tênis e está passando por um momento muito delicado. Ele foi diagnosticado com um tumor benigno na cabeça e vai necessitar passar por um procedimento cirúrgico de urgência sexta-feira. Vamos conferir um pouquinho o perfil dele para vocês conhecerem ele em quadra e eu vou seguindo aqui as informações sobre essa corrente maravilhosa que está sendo desenvolvida no esporte. Temos aí esse ilustra para vocês conhecerem um pouquinho desse atleta maravilhoso em quadra, o Jansen. Ó, temos aí sim. Olha aí, ó. Incrível, ele inclusive foi consagrado como rei do beach tennis, o rei das areias, no último evento que foi realizado lá no BT Clube. Quem vê assim goza de muita saúde, uma energia incrível e está passando por esse momento desafiador aí, que faz parte, né? Estamos, infelizmente, todos suscetíveis a passar algum tipo de problema de saúde, mesmo os atletas novos, né, como o Jansen, mas a gente está aqui para realmente fazer essa corrente do bem funcionar e a gente poder ajudá-lo de alguma forma, né? E esse tratamento, né, do Jansen, ele infelizmente será obrigado a se ausentar por completo de qualquer esforço físico. Então, gente, aqui no Band Mulher, a gente está entrando nessa corrente de solidariedade pelo atleta e ajudando como a gente pode e também estamos aqui para convidar você a participar e ajudar da maneira que você puder. Inclusive aí, ó, vão ter alguns movimentos, algumas ações em prol, né, do atleta. A Ayrton, que é parceiraço dele, vai participar desse jogo de exibição e outros convidados, né, na próxima semana para estar arrecadando fundos, né, e ajuda para o nosso querido atleta. E a gente também está aqui torcendo para que tudo ocorra, né, da melhor maneira possível, ele consiga se recuperar bem também. Aí somos todos Jansen, com certeza. Essa corrente maravilhosa. E esporte é isso, né, gente? Esporte é saúde, é lazer, é educação, é transformação e muita parceria. Um exemplo aí de superação, eu tenho certeza, e a gente torce por isso, que Jansen passe por esse momento aí tão delicado da melhor forma possível. Vocês puderam anotar aí o Pix, tá, gente? Tá no GC, ó. Acompanha aí, você puder ajudar, a gente vai estar aqui muito grato com a tua ajuda, com o teu apoio. Se não pode fazer o Pix agora,
Participa aí dessa corrente do bem, desses eventos que vão acontecer. Amanhã, inclusive, vai acontecer um lá no CSQ também. O pessoal do BT Clube vai estar organizando também esse movimento, primeiro em prol do nosso atleta querido Jansen. Ó, um beijo grande a você, viu, Jansen? A toda a família. Muita luz, muita força. Que Deus lhe abençoe demais para passar por esse desafio. Eu tenho certeza que você em breve vai estar voltando às quadras. A gente torce por isso. E eu também, viu? Ó, beijo grande, fica com Deus, tá? E, gente, olha só, mudando agora de assunto, eu quero saber de você aí que está assistindo a gente aqui, como é que anda o seu sono? Eu confesso que o meu tá um pouquinho desregulado, que a apresentadora tá numa rotina, ó, puxadíssima, apesar de gostar muito, mas o meu sono, ele pode melhorar um pouquinho, é sobre isso que a gente vai falar agora. Uma pesquisa revela que 65% dos brasileiros não estão dormindo bem e o pior, gente, a maioria dessa porcentagem somos nós, mulheres. Ansiedade, depressão, excesso de trabalho e de conectividade estão entre os problemas mais citados nesse estudo. E os jovens também entraram nessa lista que passaram a dormir mal. E para fazer a gente entender um pouquinho mais sobre essa má qualidade de sono e também mostrar outros caminhos, né, de como a gente melhorar, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Manuel Francisco de Araújo, que é psicólogo clínico e está desenvolvendo um mestrado na área do sono. Seja bem-vindo, doutor. Uma honra recebê-lo aqui no nosso Band de Mulher para a gente falar de uma questão de saúde que é muito importante, que é o nosso sono, né? Sim, com certeza. O sono é crucial, né? É uma satisfação estar aqui com você. É fundamental para regular vários processos do nosso organismo, né? Às vezes a gente tem que entender o corpo, né, como um todo. Sim. E que todos os processos do nosso organismo são necessários, inclusive o sono, né? Às vezes alteração nos níveis de açúcar, alteração nos níveis de estresse, ansiedade, elas podem se relacionar de forma a influenciar a qualidade do sono e a qualidade do sono a influenciar também a ansiedade e o estresse como um todo. E você viu, a gente vê, né, muito pessoas se automedicando, né, em função até desse sono, não tem dormido tão bem. E às vezes é uma coisa muito simples, né, da gente ajustar essa rotina, ajustar esse sono, e muita gente vai para a base do remédio, não é isso? Isso, e olha só, esses medicamentos psicotrópicos, né, tarja pretas, quando a pessoa faz o uso da automedicação sem uma prescrição adequada, isso a curto prazo pode até trazer um resultado legal, a pessoa foi lá, conseguiu, dormiu, mas a longo prazo você não tem noção do dano que isso pode causar à saúde de uma pessoa, né? A gente já comprovou cientificamente que o uso de alguns medicamentos desse a longo prazo, né, sem prescrição, sem recomendação, pode ser sim o precursor de demências do envelhecimento humano, né? Então, eu estou muito esquecido. Por que eu estou muito esquecido? Por que eu estou muito esquecida, né? Às vezes pode ser um conjunto de fatores que, inclusive, está relacionado ao sono, né? E também, às vezes, ao uso dessas medicações inapropriadas. Perfeito. Inclusive, temos uma imagem aí falando sobre esses 65%, né, que foi feita essa pesquisa, mostrando um pouco das mulheres, né, o que nós sofremos. E aí eu queria saber de você, doutor, por que tem atingido, né, se tem uma causa primária ou algo do tipo, nós mulheres estamos sendo mais afetadas com essa falta do sono, né? Sabe o que acontece? Um fator que influencia muito no sono é o estresse, né? O sono, ele regula um hormônio muito importante, ele faz parte da regulação, que é o cortisol, né? E quando esse cortisol está desregulado, né, é um hormônio que está relacionado ao estresse, normalmente a nossa qualidade do sono ela fica muito ruim. Não conseguimos entrar no estágio de sono adequado, porque nós temos estágio de sono para tudo, né? Falando numa linguagem bem simples, nós temos estágio de sono para descansar e temos estágio de sono também para organizar as nossas informações do dia a dia. Olha que informação interessante. Tem muita gente que de repente pega, estuda para fazer uma avaliação, seja homem, seja mulher, seja jovem, e diz, eu vou estudar essa noite inteira para amanhã eu dar um show naquela prova que eu tenho que fazer. E eu escuto muito isso no consultório, no dia a dia, até nas pesquisas que a gente faz, né? Olha, Manuel, eu estudei a noite inteira e de repente eu cheguei ali na hora da prova e deu
branco, eu não entendo porque eu estudei tanto e eu esqueci. É porque é exatamente no sono que existe o processo de consolidação de algumas informações. O nosso cérebro ele precisa de um tempo para organizar todas essas informações. E isso acontece no sono, mas não é em qualquer sono. Né? Não é naquele cochilo, não é aquele cochilo que vai resolver. São estágios de sono mais profundos, onde existe maior atividade cerebral. Inclusive, a gente lembrou aqui que nosso programa a gente falou sobre obesidade intelectual, né? Da forma como é consumida essas informações, de uma forma desenfreada, e tem a ver com relação também com os hábitos positivos que a gente deve adotar. Eu acredito que o sono, obviamente, está incluído nisso, então não adianta, você trouxe um exemplo muito pertinente de quem é concurseiro, de quem está prestando vestibular, né, que quer consumir aquelas informações de uma forma desenfreada e até, eu diria, até de certa forma leviana também, porque o sono ele faz parte da rotina de qualidade de vida, e a gente até fala, para quem é atleta, a gente fala que o sono ele faz parte do treino. Isso. Não é? Isso. Então, assim, ele é de suma importância para a nossa rotina, para a gente, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, e a gente poder exercer as nossas funções, trabalhos, né, atividades físicas, viagem, lazer, tudo, de uma melhor forma possível, não é isso? Exatamente. Né? E uma coisa que você falou, né, que é muito relevante, que no nosso dia a dia a gente escuta muito, né, no consultório, ou até na rua mesmo. Nossa, Manuel, mas eu vou para a cama, eu deito, e eu não consigo dormir. Por isso que eu recorro ao medicamento. Eu não sei o que é que acontece. Eu não consigo dormir. Aí é nessa hora que eu pergunto, mas com quem é que você vai para sua cama? O que é que você leva para sua cama, né? Será que você está levando preocupações, estresse, ansiedade, uma série de pensamentos disfuncionais e perturbadores? Será que você está levando para sua cama o aparelho celular? Será que você está com a sua TV ligada? Se você está recebendo essas informações, né, consecutivamente, normalmente a gente tende a ficar um pouco mais ansioso, né? E a ansiedade ela é uma emoção que ela coloca você em uma situação de luta ou fuga, né? E o seu corpo entende que ele não pode dormir naquele momento. Ele não relaxa, isso, que ele precisa se conectar, que ele precisa estar atento, porque tem algum estímulo ou interessante demais para que você preste atenção, ou algum estímulo aversivo que não te deixa repousar, que não te deixa descansar. Então é o que eu costumo dizer para as pessoas, e dormir é uma preparação, mas não é a preparação que você simplesmente vai para a cama e leva seu celular e liga a televisão e de repente dorme. Não, é você se preparar para aquele momento, é você relaxar, é você dizer, olha, eu não consegui resolver isso hoje, mas a minha vida não vai acabar por causa disso. Então amanhã eu vou resolver. Olha, eu vou desligar a TV agora, porque agora eu preciso dar prioridade ao meu sono. Por mais que demore, ele vai chegar. Eu não estou conseguindo. Eu vou utilizar uma técnica de respiração, eu vou ouvir uma música que me relaxe, eu vou colocar um som de natureza. Tem muita gente que utiliza essas técnicas para induzir o meu sono. Não utilizar estratégias como TV, celular ou reflexão do seu cotidiano. Né? Tem gente que gosta de dormir com a TV ligada, né? Eu mesma me incomoda, eu uso a técnica, por exemplo, de meditação, de relaxamento, música, é algo que realmente faz eu me conectar comigo mesma, com o meu corpo, e ele vai respeitando aquele horário, né? E eu vou conseguindo relaxar até me entregar ao sono. E falar em horário, a gente tem uma outra imagem que a pesquisa também falou, em relação a um horário que é bom, né, para se dormir, entre 10 a 11 horas. Está correto, não está? É indicado, não é? O que é que a gente poderia falar sobre essa questão do horário do sono? Veja só, o que é prudente? É relevante essa informação, mas o que é prudente? Nós precisamos dormir pelo menos de 6 a 8 horas. E tem que ser um sono de qualidade. Então, se a gente for colocar aí, né, ao pé da letra, levando em consideração que a maioria das pessoas trabalham por volta das 7 horas da manhã, 8 horas, mas elas precisam se acordar bem mais cedo para organizar toda uma rotina, esse seria um horário bem interessante, ou até mais cedo um pouquinho, né? Às vezes é difícil, a gente fica conversando entre família, fica no celular, acaba protelando um pouco, mas nunca passar desse horário, porque você vai preconizar muito a qualidade do seu sono, e isso é um fato. Quando a gente não dorme bem, nós não funcionamos bem. E isso afeta não só
a nível psicológico, né? A gente fala muito de aspectos psicológicos, mas também tem toda uma fisiologia. O sono, ele regula muitos hormônios. Crianças, por exemplo, o hormônio do crescimento, ele está sendo liberado durante o sono. E crianças, jovens e adolescentes, e é um público que a gente tem visto por conta do uso da tecnologia, né? Então, esse é um alerta que a gente faz para os pais, para as mães, em especial, que tomam muito conta dessa demanda, para não deixarem os seus filhos expostos a essa tecnologia até tão tarde, porque está causando não só prejuízo psicológico, mas fisiológico também. A gente sabe que é um desafio, né? Porque essa questão, os pais, hoje as mães principalmente, usam da tecnologia para poder, de certa forma, tomar conta das outras rotinas e demandas que eles possuem, né, durante o dia. Mas é um desafio que é preciso eles realmente serem firmes, impor horário, porque isso vem em questão até comportamental também, não é isso? De respeito, dos adolescentes e crianças entenderem que existe horário para cada coisa, existe uma rotina, e a importância disso, né? A questão da educação. É muito importante a gente estar trazendo isso para cá, porque a gente sabe que a tecnologia ela é uma ferramenta para nos auxiliar, mas ela não pode ultrapassar, né, o limite do que é saudável, né? Exatamente, exatamente. Existe um limiar, né? E a gente tem que entender, até para que essas crianças, adolescentes, eles não tomem rédea, sabe, das coisas. Então, é o que eu falo para a maioria dos pais. A gente tem que pensar no que é bom, no que é conveniente e no que é fácil. É aquela ideia de raciocínio. Às vezes é mais fácil. Eu tenho um filho, a criança está chorando, eu preciso cumprir alguma fase, eu preciso que ele durma, eu preciso que ele fique entretido e eu dar o telefone. Ou eu expor ele a uma tela ou qualquer coisa do tipo. Mas será que é o mais prudente? É a gente fazer o uso correto da tecnologia. Até porque a tecnologia ajuda muito no processo de desenvolvimento, ajuda também a gente ter informações sobre o sono, sobre como cuidar da qualidade do sono, mas aí, nesse contexto, a gente tem que ter muito cuidado. E sobre essa qualidade do sono, como a gente poderia trazer, né, para as pessoas esse processo de dormir e acordar? Ele o acordar influencia na hora de dormir? Como é que a gente poderia transcrever isso aí para o pessoal? Influencia bastante. Veja só, já ouvi falar naquelas pessoas que dizem, eu tive uma noite de sono, dormi bem, mas eu acordei quebrado. As pessoas utilizam muito essa palavra. Manuel, é como se eu não tivesse dormido, é como se não tivesse funcionado bem. Por quê? Porque você não entrou nos estágios adequados de sono, né? Então, é aquilo que você falou, é toda uma preparação. Quando estamos ansiosos, não dormirmos bem, quando estamos ansiosos, depressivos, então tudo isso, veja só, existem muitas perturbações do sono que vêm como comorbidade de diversos transtornos psicopatológicos. Então, quando existe a pré-existência desses quadros, existe uma disfunção, existem baixos níveis de qualidade de sono. Então, se você dorme a noite inteira e acorda com sensação de cansaço, se você dormiu a noite inteira, mas você está o dia inteiro bocejando, está sentindo muito sono, tem alguma coisa errada com o teu sono. Então, o que é que está acontecendo? É nesse momento que precisa ser investigado, que precisa se entender o que é que está acontecendo, né? E existem várias formas, existem vários processos de avaliação para que a gente possa mensurar isso, o que é que está acontecendo com essa pessoa. E é importante a gente sempre fala aqui no Bando Mulher de profissionais que vão estar acerca de nossa saúde e investigando isso e deixando a gente cada vez mais no caminho a ser traçado de uma qualidade de vida pensando a longo prazo. Então, é nutricionista, é um psicólogo, né? É uma atividade física, um personal trainer, uma academia, uma atividade física que realmente vai trazer a gente, colocar a gente nesse caminho cada vez mais de qualidade de vida e saúde. A estética e tudo mais, eles são consequências, mas a gente sabe. E o sono, a gente está vendo mais uma vez que é exemplo, né, de que a gente realmente precisa estar cuidando da nossa saúde. Inclusive, falando ainda dessa questão do horário do sono, tem uma tabela que fala, que mostra, né, sobre a qualidade, o tempo de recomendado diário de sono para adolescentes, jovens, adultos, idosos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Veja só, né? Existem variações em relação ao nível de energia que a gente gasta. Por exemplo, o idoso. Qual é a prática de atividade daquele idoso durante o dia? O quanto de acesso de informação
ele está tendo. Você entende que ele precisa de menos tempo para regular essas informações do que eu, por exemplo, que sou mais novo, estou na faixa etária dos 20. E é interessante que tem uma frase que a gente brinca assim, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é, parece que eu estou ficando mais velho. Acordo 5, 4 horas da manhã, tô ficando velho. Eu acho que todo mundo aí já em casa já deve ter escutado ou até falado. E tem a ver com o que você está exemplificando agora, né, em relação aos idosos. Exatamente, exatamente. E é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de sono com o idoso, porque às vezes o idoso quer se estender além desse tempo. E todo excesso, ele é ruim. A gente sabe, né, existe uma frase muito comum, né, que se fala, o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, né? Então, às vezes, o que é que acontece? Principalmente durante o envelhecimento. Às vezes chega o filho ou a pessoa que cuida do idoso e diz, minha mãe não pode fazer isso, meu pai não pode mais fazer isso, por conta da idade. E realmente esse idoso, ele acaba passando mais tempo dormindo e o que é que acontece? O encéfalo, o cérebro, ele vai começar a se acostumar com essas informações. E no que ele se acostuma, é comum que a gente passe a começar a perder algumas capacidades cognitivas. Então, é às vezes aí que existe um aceleramento de processos neurodegenerativos do envelhecimento humano, como o que eu já havia falado antes, né? Como o Alzheimer, o Parkinson, o comprometimento cognitivo leve. Por quê? Porque aquele idoso, ele se limitou muito. Ele está passando muito tempo dormindo, ele não pratica uma atividade física, é aquilo que você falou, é muito interessante. A integração entre as áreas, ela é crucial. Sim. Porque, veja, o que é que um nutricionista, por exemplo, poderia trazer sobre esse viés? Que eu faço até a recomendação para os meus pacientes. Olha, não é interessante que no período depois das 9 horas da noite, você faça o consumo, você faça o consumo de determinado alimento, você tome café, porque tem cafeína, porque vai afastar um pouco, né, o desejo de dormir, você vai ficar mais ativo. Então, é muito interessante quando a gente tem essa interação, né? Então, realmente faz sentido, né, essa questão da idade por conta, né, dos nossos processos informacionais do dia a dia. A gente entende que jovens estão recebendo muito mais informações e precisam de um repouso, de um descanso maior do que idosos. Perfeito. Para encerrar, doutor, muito esclarecedor, viu? Esclarecedor toda essa nossa entrevista, mas eu fiquei curiosa porque é um dos recursos que eu, inclusive, já usei uma vez, pouquíssimo, mas eu escuto muito relatos de colegas que têm utilizado bastante, que é o uso da melatonina para ajudar. Falam que é natural e tudo mais, mas eu acho que serve de alerta também para a gente ter um cuidado sobre esse uso, né? A primeira pergunta que eu faço, como é que você utiliza o estimulador de uma substância que você não sabe o quanto o seu corpo está produzindo? Ou seja, até isso exige o uso de uma prescrição apropriada. Perfeito. Eu não posso chegar para você e dizer, olha, você está precisando de melatonina, olha, você está precisando de albumina, você está precisando... Eu não posso dizer que você está precisando de uma coisa se eu não sei como é que está a tua composição nesse momento, se você realmente precisa disso. Sim. Então, talvez, veja só, você esteja se entorpecendo de uma substância que o seu corpo já está produzindo em uma quantidade adequada, né? Esses fitoterápicos, às vezes até naturais, eles são construídos também para pessoas que têm déficit. Não é porque é natural, não é porque é extrato de plantas que eu posso usar assim de forma aleatória, não é assim. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome. É crucial para a manutenção da nossa qualidade de vida. Mas é natural, Manuel, não vai trazer nenhum prejuízo para o meu organismo. Será? O que é que te garante isso? Por menor que seja, pode trazer. Então, eu recomendo muito cuidado no uso da melatonina. Recomendo que procure-se um profissional. E eu digo, né? Melhor forma de produzir melatonina, claro, se a pessoa não tiver nenhum déficit, nenhum problema na pineal, né? Que é uma glândula, dormindo. Gente, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua palestra aqui. A gente aprendeu muito, né, sobre esse conteúdo e, gente, tá vendo aí, né? É importante a gente dormir, ter qualidade de sono pra gente ter o quê? Qualidade de vida, tá? Estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, mas não sai daí que já a gente vem com o seu Bando Mulher com mais conteúdo importante pra você.
Voltamos, gente, mas olha só, antes da gente falar sobre o parto com as doulas, eu quero falar com você que está nos assistindo agora. Já tô com meu celular aqui na mão, quero saber o que é que você tá achando do nosso programa de hoje. Então vai lá, acesse o @TV Band Manaíra e deixa o seu comentário. E se você está nos acompanhando também no YouTube, já deixa o seu like e compartilha o programa, hein, gente? Que vem um assunto maravilhoso para você aí que quer ser mamãe. Eu sou super curiosa em relação a esse acompanhamento das doulas. E olha só, gente, antes eu quero mandar um super parabéns para a querida Sofia Gaioso, maravilhosa, talentosíssima, que está completando hoje 28 aninhos. Olha que linda ela! Sofia, maravilhosa, quero você aqui de novo no nosso estúdio, hein? Além de muita beleza, é um talento nato para a música e artes. Um beijo grande, Deus lhe abençoe, fique com Deus e aproveite muito esse seu dia, que ele seja luminoso igual a você. E agora, gente, a gente vai falar sobre um assunto que é muito sério, que é a segurança digital das mulheres grávidas. O Google quer aumentar a privacidade das pesquisas online sobre o aborto. Olha só. A ferramenta quer aumentar a privacidade de mulheres que procuram interromper a gravidez nos Estados Unidos. Segundo o Google, o histórico de pesquisas e a localização dos usuários que buscam por clínicas de aborto serão apagados automaticamente. A medida está sendo tomada após a Suprema Corte americana ter decidido que o direito ao aborto não é constitucional, deixando a permissão ou não do procedimento a cargo dos estados. A empresa teme que os promotores de locais onde o aborto passou a ser ilegal possam usar dados na internet para rastrear mulheres que buscam interromper a gravidez. Após a decisão da Suprema Corte, governantes de 21 dos 50 estados americanos anunciaram restrições ou mesmo a proibição do aborto. Segundo o Google, os dados de localização também serão excluídos para quem buscar por abrigos de violência doméstica, clínicas de fertilidade, de perda de peso e de cirurgia plástica. A decisão é anunciada no momento em que as gigantes da tecnologia, como a Apple e o próprio Google, estão sendo investigados por órgãos de defesa do consumidor. A denúncia é que essas empresas estão obtendo lucro após dados de usuários serem coletados diretamente pelo sistema operacional de celulares e tablets. Gente, olha só, para você, mulher, eu quero saber se você já pensou em fazer seu parto acompanhado por uma doula. Para quem não sabe, gente, doula é um profissional que tem como responsabilidade o acompanhamento da gestante durante todo o período da gravidez, parto e pós-parto, além de apoiar, encorajar e oferecer conforto e suporte emocional neste momento tão especial. E para explicar um pouquinho de como funciona esse acompanhamento, que é uma novidade para muitas mulheres, a gente está recebendo aqui no nosso Band Mulher a doula Pâmela Siqueira. Pâmela, seja bem-vinda. Obrigada. Ao nosso programa, que linda. Eu já ouvi falar em relação a esse acompanhamento, algumas amigas minhas já fizeram e eu pretendo, inclusive, também ter esse acompanhamento quando chegar a minha hora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho sobre o que é doula, porque muita gente tem essa dúvida, né? A doula é uma parteira, ela que faz o parto, como é que funciona? E não é isso, né? A doula é essa profissional, como você falou muito bem, que ela vai dar esse suporte para a mulher. Então, se a gente for pegar a palavra doula, significa do grego aquela que serve. E é justamente isso que a doula vai fazer durante todo esse ciclo gravídico puerperal. A gente vai servir essa mulher com informação, que é o mais importante para você ter hoje. No país da cesariana, um parto normal respeitoso precisa ter informação. Então, a doula conhece o caminho das pedras e vai mostrar para a mulher, olha, por aqui, é esse profissional que vai te acompanhar, é isso aqui. Então, a gente vai dar esse suporte físico, emocional e informativo. Então, a gente não vai estar com a parte técnica, como, por exemplo, as parteiras antigas, que hoje são as enfermeiras obstetras, a ginecologista obstetra, né? Então, a parte técnica não é competência da doula, mas essa parte física, emocional e informativa é importante, né, a gente diferenciar, que eu acho que as pessoas confundiam bastante nessa história da parteira e realmente uma pessoa ali, um profissional que vai estar dando todo esse suporte e acolhimento, como você bem explicou. E aí a gente tem um ilustre de que como escolher bem a sua doula.
Como é que a gente escolhe, Pamela? Bem, a nossa doula. Não é uma tarefa fácil, né? Ainda mais hoje, com toda essa popularização das redes sociais, a gente às vezes acaba batendo o olho numa doula lá nas redes sociais e fala, opa, gostei dessa, tem mais seguidores, vou contratar ela. Ou então, eu achei essa legal, ela fez um post legal, mas não é bem assim que funciona. Né? Como qualquer outro profissional que vai te acompanhar, é bom que você sinta segurança. Então, eu sempre recomendo às mulheres, tanto que me contatam, como contatam outras doulas, a contatar mais de uma. Né, conversar com mais de uma, porque às vezes a Pamela é legal, a Pamela é gente boa, mas essa doula aqui combinou mais com o meu perfil. Sim. Então converse, né, saiba se os interesses batem, como é que tá essa relação. Além disso, saber se tem alguma indicação, né? De repente você falou, umas amigas tiveram. Quem foi a doula dessas amigas? Elas gostaram? Foi interessante? E como é essa doula? Opa, então vou começar a partir dali. E aí sim, também olhar as redes sociais, se ela traz algum conteúdo, se você achou interessante aquilo, né? Mas não se focar só nisso. Existem vários meios aí. Não, mas você falou muito bem. Afinal, gente, é uma conexão e é um momento muito especial, muito importante. É uma profissional que vai estar te dando um suporte emocional e tudo mais, te passando informação. É necessário que a gente realmente tenha esse vínculo aí criado. Então fica aí também essa sugestão. A função do que a doula faz, a gente já explicou, mas eu queria que Pamela destrinchasse um pouquinho mais sobre essas funções e curiosidades sobre a doula. Certo, então, falando sobre mais algumas das funções, né? A doula, ela tem um olhar integral à mulher. Então, enquanto, por exemplo, os outros profissionais do parto estão preocupados com as questões técnicas, por exemplo, será que o coraçãozinho do bebê está batendo certinho? Será que a pressão dessa mulher está legal? Né? Então, eles estão preocupados com a questão técnica. A doula está preocupada com o bem-estar. Então, a doula vai ficar se perguntando, será que essa mulher se alimentou? Porque muitas vezes algumas pessoas ainda dizem que a mulher não pode se alimentar durante o trabalho de parto. Isso é um mito. A mulher precisa se alimentar durante o trabalho de parto para que ela tenha energia. Né? Como é que a gente vai correr uma maratona se a gente não come antes? Isso a gente se tratando de um parto que seja humanizado, não é isso? Isso. Qualquer tipo de parto vaginal, essa mulher ela deve se alimentar antes, exceto se ela marcou uma cesárea e ela precisa fazer aquele jejum que o médico pediu antes, Sim. né? Mas se não, essa mulher ela tem o direito de se alimentar e ela deve se alimentar. Então a doula ela vai ficar atenta a isso, vai oferecer pequenos lanches para ela, vai ficar atenta com todas as questões. Se ela está se hidratando, porque é comum que também perca líquido, que soe muito, né? Então tem muito suor envolvido no trabalho de parto, então a doula ela está atenta. A mulher saiu do banho, a doula já está com a toalha em cima dela para ajudar ela a se secar. Essa mulher está com dor, a doula vai oferecer métodos não farmacológicos para o alívio dessa dor. Então, assim, é muito comum as pessoas falarem, mas parto dói muito. Inclusive, eu já li uma vez que era equivalente à dor de 20 ossos quebrando ao mesmo tempo. E aí eu queria te perguntar, Nath, quem foi que teve 20 ossos quebrando ao mesmo tempo e teve um parto normal para fazer essa comparação? Né? Porque não é verdade. Então, eu tive, por exemplo, 3 partos normais e tô me preparando agora pro meu quarto. Nossa, que maravilhosa. Pois é, mas isso aqui é uma loucura da minha vida. Inclusive, a gente tem um vídeo falando também sobre esse momento de parto e tudo mais, essa interação com a doula, ó. Ai, gente, que coisa linda. Eu fico até emocionada. A gente até brinca, né? O útero chega a coça. O meu, no caso, não tá coçando, porque ele tá bem ocupado. Tá bem ocupado. Aí não tá coçando. Que coisa linda, gente. Nossa, vai pro quarto, então. Então, eu achei que era o quarto, mas aí a gente foi fazer ultrassom e descobriu que são 2. Então, eu tô indo pro quarto e o quinto. Gente, vamos dar os parabéns aqui.
sua reação, eu tô chocada, mas assim, que parabéns. Obrigada, que Deus lhe abençoe obrigada, demais. Ó. Que coisa linda, gente, emocionante, de verdade. Gente, olha só, antes de eu voltar aqui o papinho, eu quero agradecer a Emanuela Scioli pelas imagens e tudo. Lindo demais, né? Esse trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho mais desse momento, Pamela. Até pra gente desmistificar um pouco, né? A gente já trouxe essa diferença da parteira, da doula e tudo mais, mas muito tem se falado do parto humanizado e amigas minhas, como eu falei, elas vêm sempre acompanhadas de doulas e eu acho bacana e diferenciado esse trabalho. Eu queria reforçar mais e enaltecê-lo e eu queria, através da sua voz aí, da sua experiência como doula. Obrigada. É um trabalho que a gente se doa muito mesmo, né? Então, assim, eu já acompanhei partos que duraram 3 dias. Nossa. Né? Então, já fiquei mais de 30 horas seguidas com a mesma mulher. Mas isso é porque naquele momento do parto, o que importa é o bem-estar daquela mulher. Né? A maneira com que a mulher é tratada no momento do parto dela vai repercutir pelo resto da vida dela. Com certeza. Ela nunca vai esquecer. Eu fiz recentemente, na verdade tem uns 2 anos, uma live no meu Instagram com a bisavó dos meus filhos. Ela na época tinha 98 anos, hoje ela já está com 100 anos. Super lúcida, e aí ela contava a história dos 14 partos normais dela, com detalhes, porque ela se lembrava de todos. Então, a experiência de um parto é tão impactante que a mulher vai se lembrar para o resto da vida. E aí eu pergunto para essa mulher, como que você quer se lembrar desse parto? Você quer lembrar que você foi tratada com respeito, com acolhimento, né? Que você teve suas vontades respeitadas independente da via, né? Porque também muitas mulheres acham que contratando a doula, ela tem uma garantia de ter um parto normal, né? Um parto vaginal, mas não é assim, né? A garantia que você vai ter é que você vai ter uma outra mulher que está preocupada com o seu bem-estar físico, com o seu bem-estar emocional, que vai estar ali te incentivando, te acolhendo. Sim. E na hora que apertar e a mulher falar, eu não aguento mais, não quero mais isso aqui, e isso acontece, Nath. Inclusive, tem uma hora que a gente chama de transição, que eu falo, assim, falando bem por cima, que existem 2 tipos de mulheres. Na verdade, tem muito mais. O tipo 1, que é bem raro, é aquela mulher que fica mais tranquila, que às vezes fica mais introspectiva, não fala muito, bem raro. O tipo 2 é o bem comum. Ela fica muito louca. Ela vai xingar o marido, ela vai xingar a doula, tira a mão de mim. Eu acho que eu vou ser uma dessas, eu não vou mentir. Ela vai xingar Eva, já aconteceu, por que Eva comeu do fruto? Então, assim, a mulher, ela vai entrar nesse estado. E é hormonal, a maioria das mulheres passa por ele. Então, nesse momento, a doula vai lembrar para ela que é uma fase curta, que é a fase mais curta do trabalho de parto e que vai passar também, que logo ela vai ter o presente dela nos braços, ela vai ter o bebê dela. Então é isso, sabe? É você tirar esse foco da dor, porque parto não é só sobre dor. A gente acabou de ver um vídeo tão bonito, né? Parto é sobre encontro, é sobre renascimento daquela mulher que descobre a própria força e que percebe que ela é muito mais do que ela achou que era. É sobre você vencer todos os seus limites, obstáculos e você se encontrar naquele momento da maternidade e falar, eu consegui isso também. Então, por causa disso, eu acredito que eu vou conseguir passar pelos dias e meses tão difíceis do início. Perfeito, é renascimento. Então, é com essas palavras maravilhosas e inspiradoras de Pamela que eu encerro o nosso encontro de hoje e já deixo o convite para você retornar para a gente falar um pouco mais sobre essa profissão tão linda que tem a ver com conexão e com vida de uma forma geral. Né? Obrigada, viu, Pamela, pela sua participação. Gente, amanhã a gente tem encontro marcado de novo aqui, tá? Diretamente da sua telinha da TV Manaíra, 1h30 da tarde. Eu tô esperando você. Beijo, até amanhã. Band Mulher. Oferecimento Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 60 unidades na Paraíba. Saúde é o que nos aproxima.